Vamos continuar avançando. Agora, chegamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 2. Este capítulo traz ensinamentos poderosos sobre fé, perdão e transformação. E Jesus realiza milagres e mostra que ele veio para trazer vida e salvação. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura completa deste capítulo. Vamos lá? Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e, pela abertura, desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei, que estavam sentados ali, começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: "Venha comigo." Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: "Por que ele come e bebe com essa gente?" Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, e algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: "Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que aqui os discípulos do Senhor não jejuam?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos." Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: "Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado?" Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros.
No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Primeiro, Jesus perdoa e cura um paralítico. 4 amigos levam um paralítico até Jesus, mas como a casa está cheia, eles descem o amigo pelo telhado. Jesus vê a fé deles e diz ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos questionam quem ele pensa que é para perdoar pecados. Então, para provar sua autoridade, Jesus cura o paralítico, que levanta, pega sua maca e sai andando. A fé, ela move milagres, e Jesus não apenas cura o corpo, mas principalmente o coração. Segundo, a chamada de Levi. Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, alguém desprezado pela sociedade. Mais tarde, ele está jantando com pecadores e os fariseus criticam como ele come com esse tipo de gente. Jesus responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não veio para os perfeitos, ele veio para transformar quem está perdido. Terceiro, o jejum e o vinho novo. Os discípulos de João Batista jejuavam, mas os de Jesus não, e questionam: por que seus discípulos não jejuam? Jesus responde: podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? E ele ensina sobre o vinho novo e os odres novos. Jesus, ele veio para trazer algo novo. Para receber, precisamos estar prontos para mudar. Quarto, Jesus e o sábado. Os discípulos de Jesus colhem espigas no sábado e os fariseus questionam: isso é contra a lei. Jesus, ele responde: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Deus, ele não quer que sigamos regras vazias, mas que vivamos uma fé verdadeira, cheia de vida e propósito. E o que aprendemos em Marcos capítulo 2? Aprendemos que a fé nos aproxima de Deus e traz milagres. Aprendemos também que Jesus, ele veio para aqueles que reconhecem que precisam dele, que Deus quer que estejamos abertos ao novo e à transformação. E aprendemos também que a vida com Deus não é só sobre seguir regras, mas sobre viver um relacionamento com Ele. Se esse estudo te ajudou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!